Quando alguém desaparece da sua vida, ou você mesma se afasta por vontade própria, não é apenas uma pausa que ocorre. Na psique de ambas as partes, forma-se um vazio, um deslocamento energético que não pode ser ignorado. Carl Jung diria que, nesse momento, o processo de projeção e desintegração do apego é ativado. Aquela parte de você que investiu nele começa a renascer. Mas junto com isso, também retorna a consciência do que exatamente você lhe dava e do que ele agora perdeu. O homem não necessariamente entenderá isso imediatamente. No início, há silêncio, leveza, um espaço vazio. Seu ego fala de liberdade, mas a psique vai mais fundo. Jung acreditava que sempre projetamos nos outros aqueles arquétipos que nos faltam internamente. Se você foi para ele um apoio, uma base, uma aceitação, ele inconscientemente formou dentro de si uma imagem interna onde você se tornou essa estabilidade. Quando você se foi, não desapareceu apenas a pessoa, mas também parte de sua integridade interna. Primeiro, ele sente um vazio, depois começa a relembrar momentos antigos, conversas, situações em que você o ouvia, em que acreditava nele, em que o apoiava. E de repente ele percebe que seu mundo interno parece estar mudo, mas não de uma maneira favorável. Sem sua energia em sua vida, um ruído interno inquietante e caótico aumenta. E aqui começa a parte mais interessante. Quando alguém desaparece, não percebemos imediatamente o que realmente perdemos. Simplesmente sentimos um vazio. Mas, como Jung dizia, é nesses momentos que se inicia o processo de individuação. A busca interna por significado, a processão de experiências e o encontro com sua sombra. Permanecendo sozinho, o homem de repente começa a perceber que lhe falta algo. Mas esse algo ele não encontra do lado de fora. É aquilo que você ativou nele com sua presença, e enquanto ele tenta se distrair, desviar a atenção, preencher esse vazio, você ao mesmo tempo recupera aquilo que antes investiu nele. Sua atenção, cuidado, força. Já não se trata de jogos ou manipulações, é um limite saudável, é maturidade interna. Mas isso é apenas o começo, pois o silêncio é o sinal mais poderoso e ele começa a percebê-lo. A maneira como você se afastou e como agora permanece em silêncio se torna para ele uma pergunta e uma fonte de conflito interno. Cada tensão sempre cria a possibilidade de transformação. Você quer saber o que se passa em sua psique e por que exatamente agora ele começa a procurar contato com você novamente. Quando você parte em silêncio, sem dramas ou acusações, na mente do homem não surge uma panique externa, mas uma fragmentação interna. No início, ele não percebe isso, simplesmente vive, assiste séries, encontra novas pessoas, ri e mantém seu ritmo habitual. No entanto, por dentro, os fundamentos que lhe eram familiares começam a se desmoronar gradualmente. Jung disse: tudo o que não trazemos à consciência se torna nosso destino, e enquanto ele funciona no piloto automático, uma tensão arquetípica vai crescendo dentro dele. Ele se depara com o vazio que antes ignorava. A energia que você trazia para sua vida era como eletricidade em casa, sempre presente. Mas agora, tudo se apagou. E sem luz, as sombras se tornam mais nítidas. Sem sua presença, ele se confronta consigo mesmo, o que nem sempre é confortável. Nesse momento, pode compreender pela primeira vez o quão valiosa você foi, não porque você estava ao lado dele quando era conveniente, mas porque você trazia estabilidade. Você unia seus fragmentos quando ele não sabia como se levantar.
Você era como uma bússola interior, um espelho que refletia a verdade. Mas agora esse espelho desapareceu e ele fica sozinho ao confrontar sua sombra, com partes de si mesmo que antes escondia atrás do seu amor. Jung ressaltava que é através da desconexão que começa a verdadeira consciência. E não apenas você se foi, mas também estabeleceu um limite, escolheu a si mesma, o que desencadeou seu processo de crescimento, quer ele queira ou não. Porque quando um homem já não consegue mais receber de você o que se acostumou, ele ou tenta encontrar um novo substituto que rapidamente perde o encanto, ou pela primeira vez ganha consciência do que realmente perdeu. E aqui está o cerne da questão. Sua força está no fato de que você não correu atrás dele, não provou nada, não implorou, apenas soltou tudo. E soltar isso significa confiar em si mesma, na vida, em Deus, se preferir. Você lhe deu espaço para reflexão, e nesse espaço, ele começou a notar o que antes ignorava. Seu silêncio é mais eloquente do que qualquer conversa. Não é um vazio, mas sim maturidade. E se no início ele tentou fugir desse silêncio, agora ele se transforma em um chamado que o força a pensar, relembrar, reavaliar e então voltar. Não para recuperar o antigo conforto, mas em busca de um verdadeiro sentido. Você quer saber por que, após sua partida, um homem de repente começa a valorizar mais o que você representa? Quando você estava ao seu lado, vou contar sobre isso na próxima parte. Quando você está perto, cada dia, cada gesto, cada palavra se tornam um pano de fundo. Os pensamentos estão dispersos, a mente saturada, e ele funciona no automático. Isso é normal. Jung observava que muitas vezes não percebemos o que se tornou parte de nós, e você se tornou parte do mundo interior dele sem grandes declarações, apenas pela sua presença cotidiana. Por causa do quanto você acreditava nele, mesmo quando ele não tinha fé em si mesmo. Por como você o ouvia quando ele não conseguia se entender, mas agora você não está mais lá, e à primeira vista pode parecer que ele não está sofrendo. Tudo parece como sempre foi. A única diferença é que, em silêncio, sua imagem começa a ressoar não como uma visão familiar, mas como um vazio. E você sente isso não pela mente, mas pelo corpo, pela alma, nos momentos mais simples. Onde antes você estava, agora reina o vazio. Onde havia luz, agora há cinza. Não é uma tragédia, mas uma falta de cor, uma insipidez. Ele não consegue expressar isso em palavras, mas ele sente. Jung dizia, a experiência de uma profunda perda sempre ativa o processo de autoconhecimento, e é aqui que começa a desconstrução. Ele começa a lembrar não apenas dos momentos de felicidade, mas também de quem ele era na sua companhia. Não só como amante, mas também mais integrado, mais organizado, mais forte e mais confiante. Porque você não apenas dava amor, mas sua presença conectava o mundo interior dele. E quando você se foi, essa estrutura começou a vacilar. Ele se viu novamente a sós consigo mesmo, não como quem era antes de você, mas como alguém que mudou ao seu lado. E agora ele sente que algo se foi, algo que está faltando, e não é algo trivial. Ele sente falta. Não, é uma compreensão muito mais profunda de que o que ele teve com você não pode ser comprado, substituído ou repetido. Foi autêntico, atingiu bem fundo. Tornou-se parte de sua essência. E agora, ao perder isso, ele enfrenta um déficit interior. Ele sente que se tornou menor do que era em sua companhia. Jung ensinava. Somente após a separação, começamos a perceber onde realmente estávamos vivos e onde apenas estávamos adormecendo.
E agora, nesse novo silêncio, seu valor começa a brilhar mais intensamente, porque você não está mais ao lado dele. E é aqui que está o paradoxo. Enquanto você estava perto, ele poderia não perceber, mas agora, em sua ausência, ele não consegue deixar de sentir. E isso é apenas o começo. Na próxima parte, você descobrirá o que faz com que ele não só sinta falta, mas também comece a pensar em voltar. E o que isso provoca em você? Quando um homem fica sozinho e o tempo passa, ele começa a sentir não apenas sua ausência. Ele se depara com o que Jung chamava de fragmentação interna, a sensação de que parte de sua existência foi perdida. Não se trata de hábito ou tédio. É uma perda de energia, aquela que o fazia sentir-se completo. Você era a estabilidade que não era sufocante, que não o oprimia, mas ao mesmo tempo o unia. Mesmo que ele nunca tenha dito as palavras em voz alta, ele sentia que ao seu lado estava mais forte, mais calmo, mais confiante, porque você não tentava mudá-lo. Você simplesmente estava ali, madura, acolhedora, verdadeira, mas agora, na sua ausência, ao tentar voltar à vida antiga, ele de repente começa a descobrir que algo dentro dele se desmoronou. Ele se lembra dos momentos em que você o ajudou a enfrentar seus medos, como com um único olhar você conseguia lhe dar uma sensação de apoio, como seu silêncio muitas vezes era mais reconfortante do que horas de conversas com outros. Não se trata de idealização. É uma realidade mental. Você era seu apoio e agora você não está mais lá. Jung enfatizava que o ser humano busca restaurar a harmonia interna, e se você fez parte desse equilíbrio, sua partida desperta nele a necessidade de recuperar a paz perdida. Não é apenas sobre voltar para a mulher, mas sobre recuperar a sensação de estabilidade, a sensação de que tudo está bem, mas não através de tentativas habituais de controle, e sim por meio da consciência. Você não é um objeto a ser conquistado, mas uma pessoa digna de respeito. E nesse momento surge o primeiro impulso para voltar. Não por pena, não por solidão, mas por uma profunda saudade daquela energia que trazia o que há de melhor nele, porque sem ela a vida se tornou mais barulhenta, mas ao mesmo tempo mais pobre, cheia de agitações, mas com um vazio por dentro. Tudo o que você fazia de coração agora se torna uma lembrança que toca um lugar sensível, porque você não exigia nada, você simplesmente existia, e agora você silencia, mas nesse silêncio você não exige, você sinaliza: não estou onde não sou valorizada. E o que torna seu silêncio tão intrigante e poderoso, porque é mais forte do que qualquer palavra. Isso será abordado na próxima parte, quando você para de escrever, ligar, pedir explicações, quando simplesmente permanece em silêncio, não desaparecendo, mas recuperando sua energia para si mesma. É isso que ativa no homem a inquietação arquetípica, como escreveu Jung. Ele sente que não perdeu apenas o contato com você, mas também elementos de sua própria ordem interna. Porque você não era apenas uma mulher. Você era um símbolo de algo confiável e estruturante. O silêncio não é a ausência de palavras, mas a presença de um limite. Ele diz em alta voz: eu não sou alguém que pode ser desprezado, mas você não precisa provar isso. Você vive, não espera reconhecimento. Você simplesmente se torna inacessível para aqueles que não conseguiram ver seu valor. Funciona como um espelho para o ego dele. Jung escreveu que a sombra é tudo que uma pessoa ignora em si mesma. Quando você permanece em silêncio, não há como esconder isso. Começa a incomodá-lo não tanto a sua pessoa, mas a projeção dele mesmo. Como se você lhe devolvesse sua própria escolha. Você foi embora porque foi assim que decidiu.
Agora ele se confronta com suas próprias decisões, sem desculpas. Quanto mais tempo você permanece em silêncio, mais ele percebe que por trás desse silêncio há uma força. Você não está se vingando, não está sofrendo para mostrar. Você simplesmente se retirou de um jogo no qual sua essência não era respeitada. Não é apenas difícil, isso age como um imã, porque sua energia se tornou madura. Você não é mais uma criança que espera, você é uma mulher que descobriu sua consciência. Nesse momento, surge uma nova emoção, não apenas saudade, mas também respeito. O subconsciente dele começa a ser atraído, não pelo conforto do passado, mas por uma nova versão de você. Por aquela que não se apega, não explica, que escolheu a si mesma. Jung poderia dizer, você integrou sua sombra, não reprimiu a dor, passou por ela e se tornou mais plena. E agora você não volta porque já é diferente. E ele começa a perceber isso pela primeira vez. Ele não vê aquela que chorava, mas sim aquela que se mantém firme em seu próprio pedestal interno, sem se curvar para chamar atenção. O que acontece quando um homem se depara com sua força e crescimento interior? A próxima parte revelará isso completamente. Quando você permanece em silêncio, não escreve, não liga, não se lembra, sua energia começa a emanar de forma diferente. Não mais suave, mas mais forte, não mais fraca, mas mais confiante. Não é um vazio, é uma presença, mas já não na vida dele, mas na sua própria. Neste silêncio, você se torna ausente, mas verdadeira. Sua paz é mais forte do que qualquer remorso. Seu distanciamento é mais evidente do que qualquer pedido. Você não é mais aquela que suporta e perdoa tudo. Não é mais aquela que acredita que, se esforçar o suficiente, tudo mudará. Você é diferente. Agora possui limites, apoio, profundidade. Sua feminilidade não se desfaz mais, mas se fundamenta em bases sólidas. Quando você se foi, para o homem não desapareceu apenas a mulher com quem ele compartilhou momentos. Desapareceu o espelho, o que é muito mais aterrorizante, pois era através de você que ele via sua força. Graças à sua admiração, ele se sentia confiante. Através da sua fé, ele encontrava sentido, e pela sua aceitação, aprendia a aceitar um pouco a si mesmo. No entanto, agora falta esse espelho, e isso significa que não há reflexo, e tudo que resta é sua própria sombra. Ele não enfrenta apenas a solidão, mas também a confrontação consigo mesmo, com sua própria insegurança, medo, caos, o barulho interno que você antes conseguia equilibrar. E ele sente que o mundo se tornou mais barulhento, mas por dentro reina um vazio. Todas as novas pessoas, novos rostos e conversas parecem reanimá-lo, mas não penetram em seu interior. Aqueles que vieram depois de você não percebem a profundidade que há nele. Não porque sejam ruins, mas porque não possuem aquela habilidade delicada, quase intuitiva, de perceber a alma que você tinha. E surgem comparações, nem sempre conscientes. Ele pode negar, rir ou fingir que a vida continua, mas no fundo da alma, ele compara o que é preciso, quase matemático. Sente que tudo o que deveria ser leve agora se tornou insosso. Todos que supostamente combinam com ele, na verdade não combinam, porque sua profundidade interna se tornou seu ponto de referência. Agora toda interação ele invariavelmente compara com você, e quanto mais o tempo passa, mais claramente isso se torna evidente. Você não era fácil, você era única. Jung falava sobre o retorno da projeção, quando uma pessoa de repente se dá conta de que buscava nos outros o que um dia viu em uma única pessoa. E agora ele começa a entender.
Não se tratava de como você parecia, como falava ou em que estava vestida. Tratava-se de como você se sentia, como o percebia, não superficialmente, mas profundamente. Você não admirava a imagem externa, penetrava a essência. Você não o menosprezou em seus momentos de fraqueza. Você o inspirou. Quando ele caía, você não o puxava pelas orelhas, mas o olhava como se ele ainda tivesse valor. Isso teve um impacto sobre ele. Você não o salvou, não o arrastou para baixo, simplesmente esteve ao seu lado. No momento certo, sutilmente, com firmeza, de maneira silenciosa. Sua presença era palpável, e agora falta esse apoio sólido. Ele percebe isso, nem sempre consegue expressar seus pensamentos, mas dentro dele nasce a sensação de que os momentos que passaram juntos não foram um acaso. Foi a oportunidade, talvez a mais valiosa de sua vida. Mas você não esperou por ele, não deixou a porta entreaberta, não ficou presa em expectativas. Você seguiu em frente, não fingiu que havia desistido. Você realmente desistiu. Você se afastou, não com amargura, mas em direção ao crescimento, à sua vida, ao seu desenvolvimento, ao seu trabalho interior. Você já não fica dando voltas em torno das mesmas feridas. Você estava se elevando a um nível superior e agora, se ele quiser voltar, não será suficiente apenas bater a porta. Ele terá que mudar, tornar-se alguém mais, ser mais sincero. Ele precisa ser alguém que pode funcionar ao seu lado, como a mulher que você se tornou. Isso não é manipulação nem jogo, é uma exigência interna, é um filtro energético. Você não o acusa de nada, você não impõe condições, simplesmente não aceita mais menos, nem em palavras, nem em valores, nem na qualidade da relação. E isso é palpável, mesmo que vocês não se comuniquem, mesmo à distância, mesmo em silêncio, especialmente em silêncio. Nesse momento, ele se depara com um desafio interno, pois se decidir voltar, sente que tudo precisa ser diferente. Não por desejo de recuperar o conforto, mas por necessidade de crescimento. Não para que você volte para ele, mas para que ele se torne digno de um lugar em sua vida. O que acontecerá quando ele finalmente decidir dar esse passo? Quando ele escolher o difícil caminho de volta, mas em direção a um novo eu. Disso falaremos na próxima parte. O homem pode permanecer em silêncio por muito tempo, muito mais do que você imagina. Ele pode parecer absolutamente calmo e até indiferente por fora. Vai ao trabalho, passa tempo com amigos, posta algo nas redes sociais, flerta com alguém no automático. Pode parecer que tudo está bem, que a vida continua e você é apenas uma lembrança do passado. Mas isso é apenas uma máscara, pois internamente, em um nível mais profundo, um processo está amadurecendo, do qual ele mesmo não está totalmente consciente. Desenvolve-se lentamente, quase imperceptivelmente, mas é ininterrupto. Jung definia isso como o despertar do eu. Não como um lampejo repentino, mas uma colisão gradual com a verdade que a pessoa reprimiu por anos. E essa verdade, no caso dele, é simples, mas dolorosa. Ele perdeu não apenas a parceira, também perdeu a sensação de apoio interno. Você se foi, levando com você a energia que o fazia sentir-se maior, mais forte, mais confiante. Você não foi apenas uma parte de sua vida. Você se integrou em seu sistema interno como um elemento de estabilidade. Você se tornou um símbolo de apoio, parte de sua estrutura psíquica. Sua presença trazia ordem ao seu caos interno. No entanto, quando você partiu, tudo isso desmoronou.
Mesmo que ele não tenha compreendido isso imediatamente, em um nível mais profundo, ele começou a sentir a falta, e o que está faltando não pode ser substituído. Ele tentou, se esforçou para mascarar esse vazio. Novas amizades, novas conversas, flertes leves, excesso de trabalho e até esportes ou meditações. Mas isso é apenas barulho. São soluções provisórias para um fundamento que rachou, porque uma conexão autêntica não pode ser substituída. Onde você estava, tudo se torna insípido e impessoal. E em um dado momento, no momento mais comum e prosaico, ele é atingido por esse sentimento. Pode ser o cheiro, uma canção ao acaso, a risada de alguém ou a rua que vocês percorreram juntos. Não é apenas uma lembrança. É como a destruição, como se toda a defesa que ele ergueu ruísse em um instante. E eis que surge a consciência. Você era real. E tudo o que se segue é apenas tentativas de esquecer, de sentir, de evitar a verdade. Este é um ponto de virada. Ele começa a voltar, mas a chave está na compreensão. Ele volta, não para onde havia calor, porque o aconchego desapareceu junto com você. Ele não se dirige a velhas lembranças ou ao passado. Ele vai para onde agora você é completamente diferente. Eu sinto isso. Ele percebe que você mudou. Você não está fechada, mas também não se abre conforme as regras anteriores. Você se tornou mais clara em seus limites, em suas ações e pensamentos. Você se fortaleceu na esfera do espírito e da autoestima, e também se tornou mais suave, mas apenas consigo mesma. E isso não provoca nele a compaixão de antes, nem o desejo de consolar ou o anseio de voltar. Isso gera respeito, porque você é como uma rocha. Seu valor agora não grita, silencia. É simplesmente certo e inabalável, e é difícil não notar. Então ele dá o primeiro passo verdadeiro. Não porque esteja entediado, nem porque ninguém mais lhe respondeu, mas porque algo nele finalmente compreendeu. O verdadeiro valor não está na acessibilidade, na leveza ou na diversão. Ele reside na profundidade, e você é essa profundidade, esse lugar onde se sentia autêntico, onde podia ser fraco e ainda assim sentir força, onde não desempenhava papéis e mesmo assim era aceito. No entanto, o retorno não é tão fácil, pois antes bastava apenas a vontade, mas agora é necessária maturidade. Ele não pode simplesmente querer voltar. Ele precisa mudar, aceitar responsabilidades, aceitar quem foi e quem deseja se tornar, pois em sua companhia não é mais possível agir como antes. Sua energia é diferente, mais coesa, mais sensível à desonestidade. Agora o que importa não é o que ele diz, mas o que faz, porque você já sabe distinguir onde está a sombra e onde está a verdade. Onde está o roteiro criado pelo medo de perder e onde está o desejo sincero de ser digno da mulher que você se tornou? Você sente quando há desenvolvimento por trás das palavras e quando há apenas medo e não se orienta mais onde não é vista. Você não se contenta com meias verdades, não volta para relacionamentos frágeis. Jung disse: o homem pode voltar para fora, mas nunca voltará para dentro. Por isso agora você percebe mais. Você sente se ainda é o mesmo padrão em outra forma, se realmente uma nova pessoa passou por uma transformação, ou se apenas ficou apavorada com a possibilidade de perda. E aqui surge uma pergunta crucial. O que você deve fazer quando ele volta e você já está em um estágio mais avançado de sua personalidade? Você não é mais uma pessoa que pode ser satisfeita com pequenos gestos. Você não é aquela que depende dos outros. Você é quem faz a escolha. Você sabe quem realmente deseja estar perto de você e quem apenas teme a solidão. Você diferencia amor de simples necessidade,
Você entende? Se agora se sente plena, ao seu lado deve estar alguém que também percorreu seu próprio caminho. Como lidar com essa escolha e como abordá-la com maturidade? Sobre isso falaremos na conclusão. E aqui ele volta. Talvez de forma surpreendente, talvez imperceptível, talvez com desculpas, com um tom cheio de arrependimento, com frases como "eu entendi muito", ou "estive pensando em você o tempo todo", ou talvez simplesmente com suas ações, tentando novamente estar por perto. Mas agora não se trata mais da pessoa dele. Não importa o que ele diz, qual expressão ele traz no rosto, ou quais promessas faz. A pergunta crucial agora diz respeito a você, porque você não é mais aquela que esperava. Você não ficava olhando para o telefone pensando, talvez ele volte. Não, você não é mais essa pessoa. Você avançou para outra etapa. Sua jornada não foi externa ou linear, foi interna. Através da dor que não gritava, mas que se movia suavemente dentro de você. Através do silêncio que parecia uma eternidade. Através do tempo passado na solidão, onde você ficou cara a cara com quem realmente é, sem fugir, mas resistindo, encontrando nesse processo a pessoa mais importante, você verdadeira. Aquela que não pede amor, mas que se torna amor. Aquela que não aceita menos, porque sabe o que realmente vale. E agora, diante de você, não está apenas um homem, não é seu ex, não é ele por si só. É um fragmento do passado, parte do que você foi, e a pessoa que ajudou você a se desenvolver. Ele não é apenas um homem, é o símbolo de tudo que você já deixou para trás. E agora ele está na sua porta, mas não em suas portas físicas, e sim na nova etapa da sua vida. Jung dizia, não atingimos a iluminação ao imaginar figuras brilhantes, mas pela conscientização de nossas próprias sombras. E sua sombra não é uma tragédia, é tudo que você experimentou durante a ausência dele. Todas as feridas suprimidas, toda a raiva, o vício, a sensação de impotência, o medo da solidão. Você trouxe tudo isso à luz do dia. Você não fingiu que era fácil. Você se aprofundou. E por isso agora você é uma totalidade, não perfeita, mas verdadeira, viva, consciente. Por isso, o retorno dele não é um final feliz, mas um novo ponto de virada, um novo teste, mas não para ele, e sim para você. Porque agora você reconhece quem vem por amor e quem volta para satisfazer sua necessidade de companhia. Quem veio para evoluir juntos e quem considera voltar para sua zona de conforto, onde é simplesmente compreendido e aceito sem a necessidade de assumir responsabilidades. Você não tem mais medo de perder, porque já perdeu tudo e sobreviveu. Você experimentou o vazio, viu o fundo e agora sabe que a solidão, vivida de maneira honesta, cura melhor do que um relacionamento em que você perde um pedaço de si mesma a cada dia. Você não paga mais com sua presença por atenção. Você não está mais tomando emprestado seu valor em troca da promessa de estar ao lado. Porque agora você não é apenas uma mulher desejando amor. Você é a personificação do amor, coesa, madura, consciente. Se ele realmente mudou, você sentirá isso. Não está nas palavras, mas no silêncio entre elas. Está no olhar dele, na disposição de estar perto, respeitando sua integridade. Está na capacidade dele de te aceitar completamente, sem tentar trazer de volta o passado. E se ele vem do medo, do vazio ou da solidão, você também sentirá, porque agora você tem o guia mais seguro. É a sua intuição, seu corpo, sua alma. Tudo em você sabe se deve ir ou não. Jung ensinou, um verdadeiro encontro entre pessoas é possível apenas quando ambas estão cientes de sua sombra, quando ninguém espera que o outro a salve.
e cada um assume a responsabilidade por seus traumas, suas escolhas. Somente então um relacionamento é possível, onde não há dependência, mas amor. Não é uma simbiose, mas uma parceria. Não são papéis, mas o encontro de almas. E se ambos mudaram, talvez a sua história comece de novo, não como uma repetição, mas como uma extensão madura. Mas se não, você já sabe como seguir em frente, sem dramas, sem culpa, sem apego ao conforto. Apenas com dignidade, pois agora você sabe quão importante é seu valor, que não se baseia em ser escolhida. Baseia-se em escolher a si mesma, sua vida e quem deve estar ao seu lado. Não para que você o salve, mas para que vocês dois sigam juntos, lado a lado, em maturidade, em amor, em liberdade.